Hoje nós vamos falar sobre o absurdismo. O absurdo, o mito de Sísifo, são temas de centenas de vídeos pela internet. Todos já ouvimos expressões como é preciso imaginar Sísifo feliz, ou é um ensinamento sobre resiliência. Nenhuma dessas expressões ajudarão aqui. Elas são na verdade inúteis. Como veremos, Camus pensava o absurdo como algo quase que inescapável e até perigoso. Gostaria de tentar explicar-lhe, quase com afeição, de que nunca conseguira me arrepender verdadeiramente de nada. As consequências reais que o conteúdo desse vídeo pode ter na sua alma, elas não escapam. E provavelmente ultrapassam qualquer objetivo que eu tenha previsto para ele. Caso eu fosse um adepto do absurdismo, não faria a mínima diferença, afinal, como o próprio Camus disse, todas as consequências são equivalentes. Mas nós sabemos que não é bem assim. Como dito anteriormente, ignorar a história quando está analisando qualquer filosofia é um erro. Nós não vamos cometer esse erro aqui. Nós vamos para a França em plena Segunda Guerra Mundial. Analisar o pensamento, a mente de um jornalista e novelista franco-argeliano conhecido como Albert Camus. Camus é escritor de diversas obras de sucesso como O Mito de Sísifo, ele está aqui do lado, O Estrangeiro, que também está aqui do lado, A Queda, A Peste e tantas outras, conquistando inclusive um prêmio Nobel de literatura. Além do contexto da guerra, que já é um contexto muito importante, nós estamos em um contexto pós-moderno. Ou seja, vivemos em uma época onde as bases transcendentais de fundamentação da verdade e da moral, elas racharam. E o que sobrou foi apenas a carne, ou, falando numa linguagem religiosa, o barro, para moldar a ética. Para quem Deus morreu, como visto no vídeo passado, a insuficiência e a angústia, elas são simplesmente eternas e insuportáveis companheiras. A pergunta como agir no mundo, ela é simplesmente insuportável, porque não há nada no mundo dos homens que indique qual é o caminho certo. Niilismo é a tese que perdura no pós-modernismo. E Camus construiu a antítese, o absurdismo. Vamos construir junto essa ligação. Como dito anteriormente, alguns conceitos chaves se fazem importantes aqui. Vamos começar então pelo absurdo. Se o absurdismo é a filosofia do absurdo, o que é esse absurdo? O absurdo representa essencialmente o divórcio entre a expectativa do sujeito e o que o mundo de fato oferece, geralmente silêncio. Todo divórcio pressupõe um casamento e a consciência de que não funciona mais. A relação ilusória de estabilidade e de coesão entre o sujeito e o mundo, ela se encerra, tornando-o um alienado. Nas palavras do próprio Camus, quando o sujeito se torna consciente do absurdo, ele perde naquele mesmo instante o seu futuro e torna-se vítima de suas verdades. Nós já vamos entender o que isso quer dizer. Perder o futuro é um diagnóstico de liberdade, e não presuma que ela é essencialmente feliz. Qualquer um que pensa sabe que essa liberdade a qual estamos condenados, de acordo com Sartre, ela é sinônimo de ansiedade, de sofrimento. Sábado é o dia de todo mundo botar a porra do caminhão e da moto na rua. Carro de som, pode tudo, pode tudo. A gente pode ver essa ansiedade no próprio texto do Estrangeiro, do Camus, em que ele coloca o leitor numa certa inquietude diante do famoso tanto faz do personagem principal. E essa liberdade, ela é irritante, porém admirável, porque é preciso culhão para conseguir vivê-la. Diante de todo esse contexto do absurdo, e agora com o muito popular o mito de Sísifo, a gente consegue ver que o mundo não nos esmaga porque lhe falta querer. Isso é uma visão secular que se assemelha um pouco à visão religiosa de misericórdia divina, ou seja, a arbitrariedade e potência que configuram o mundo contrastam com qualquer mísero plano e crença que o indivíduo possua. Em nenhuma medida o futuro nos pertence. E a única coisa da qual você se dispõe para bater de frente com o mundo é quem você é. Então, você não está condenado ao niilismo, você não está condenado à liberdade, você está condenado a ser você mesmo. Isso é o que significa tornar-se vítima das suas verdades. A trágica coincidência de a alma de uma criança de 10 anos e um câncer terminal habitarem o mesmo corpo é um exemplo do absurdo. O potencial inerente de uma criança contrasta com uma morte prematura. É algo que vai contra o fluxo natural da vida. É uma expressão engraçada dentro do absurdismo. O absurdo é sentido justamente quando você percebe que o ser humano injeta artificialmente ordem no caos,
ao atribuir um fluxo racional para o universo, e o carrega a justiça ao colocar esse mesmo universo no microscópio da moral. O mundo nos escapa porque ele volta a ser ele mesmo, como disse Camus. Bom, a consciência desse divórcio, desse absurdo, é apelidado por Camus de lucidez. E essa lucidez é responsável por algo muito comentado atualmente, que é a crise de sentido. A ausência de sentido maior, de ordem, de previsibilidade, de respostas, torna o suicídio a preocupação principal. Uma preocupação, inclusive, compartilhada pelo próprio Albert Camus, que inicia o mito de Sísifo dizendo que esse é o único problema filosófico sério. E aqui ele utiliza conceitos como suicídio real e suicídio filosófico. Bom, o suicídio real todo mundo já sabe o que significa. Agora, o filosófico, ele tem uma pegada um pouco diferente, você vai entender. O suicídio filosófico consiste em abrir mão dessa conquistada lucidez em troca de um salto de fé. Um salto de fé de que a ordem cósmica ela existe, mesmo que incompreensível pelos seres humanos. Numa tentativa desesperada de fugir e simplesmente ignorar o absurdo. Então agora você deve estar se perguntando, onde é que eu venço? Onde cabe aqui a vitória para o ser humano? E a verdade é que triunfar sobre o absurdo não existe, apenas conviver adequadamente com ele. E fazemos isso assumindo uma posição de revolta. Revoltar-se é ativamente tornar-se fiel às verdades que te definem, por ser unicamente daquilo que você se dispõe. Alguns podem derivar dessa posição uma arrogância ou uma certa preguiça, mas não está bem certo isso. Não há arrogância porque não há afirmação de suficiência, e não há preguiça, pois não há comodismo. É apenas a desistência diante de uma batalha perdida. O tanto faz é a admissão da soberania do absurdo. Porém, o que é possível admirar em uma filosofia como essa? A coragem de ser quem é. No mundo moderno há um certo imperativo do ideal, do perfeito. Você constrói-se paulatinamente o ideal enquanto se decompõe o material. O indivíduo moderno vive em paranoia eterna do vir a ser, como se diz em filosofia, e nunca do que é. É covardia, não revolta. A mínima e superficial noção de insuficiência do seu corpo, da sua personalidade, da sua capacidade, a realidade a qual esses atributos te condenam te obrigam a criar a ilusão covarde de que a mudança é possível e de que a fortuna será graciosa no seu empreendimento. O absurdismo penetra sua alma e te obriga a viver o presente. Agora, uma confusão é muito comum aqui. Como comentado anteriormente, a ausência de sentido te deixa meio à deriva no universo. Extrair sentido da realidade enquanto se permite duvidar de axiomas fundamentais até para o funcionamento da psique é um trabalho desgraçado. E geralmente essa filosofia dita existencialista é comparada ao niilismo. Qual que é a diferença aqui? O niilista parte do pressuposto de que a ausência de sentido na realidade do cosmos, seja qual for a crença que instalou isso na cabeça dele, é motivo suficiente para concluir que talvez esse cosmos, ou ele mesmo, não devesse sequer existir. Há uma posição filosófica conhecida como acosmismo. No absurdismo, o nada culmina em potencialidade e revolta. No niilismo, em ressentimento e desespero. Como pontua o próprio Camus, só porque a existência é absurda não significa que ela é trágica. O absurdo parece inclusive ter surgido como uma resposta à decadência a qual o niilista está inerentemente submetido. Bom, está na moda tentar pegar alguns ensinamentos de uma filosofia e aplicar na própria vida e chamar de sabedoria, mesmo que de uma maneira completamente porca. E eu tenho as minhas ressalvas de que é possível fazer isso com o absurdismo. Muitos diriam que a sabedoria que se pode derivar dessa filosofia é a resiliência, mas eu não sei até que ponto elas compreendem isso. A resiliência moderna, frágil e bajuladora do jeito que é, ela diz que você é maior do que seus problemas. E a resiliência no absurdo, ela não compartilha dessa superficialidade. No absurdo, ela diz que você não está sequer perto de ser tão grande como o único e latente problema da existência. Ou seja, ele é tão complexo que a resiliência ela não é uma escolha, ela é uma obrigação. Até porque, como comentado anteriormente, a única outra opção viável é o suicídio, tanto real como filosófico. Quando a gente chega nesse ponto, a gente consegue perceber, como comentaram no início, que tem um perigo aqui. O indivíduo absurdo é um alienado, desanexado moral e psicologicamente da cultura, mantendo-se nela unicamente por um comodismo evolucionário. A dificuldade de fundamentação moral em um mundo sem valores transcendentais
nos deixa de mãos atadas na hora de prever e, consequentemente, conviver com um indivíduo como esse, pois ele não teme as leis dos homens por sua banalidade e não teme as leis divinas por sua inexistência. Não é à toa que diversos heróis absurdos das novelas escritas por Camus mataram alguém ou assassinaram multidões. Existe uma linha bem tênue aqui. O indivíduo absurdo ordinário que quer manter-se na rotina e na vida, respondendo ao que os seus afetos lhe pedem, de fato temeria ser preso, por exemplo. Mas o sujeito com poder, ele tem afetos muito inquietos. E é onde mora o problema. O absurdo não é uma doutrina, ele é um estado da alma. É uma revelação que permite a lucidez. Não se trata de estar certo ou não. Vamos ao exemplo. Calígula é um personagem de uma das peças escritas por Camus. Ele é um imperador romano que enlouqueceu devido ao luto. Afinal, o que é a loucura, né, dentro do absurdismo? E ele causou muitas mortes. Ao tentar justificar os outros, explicar o porquê das suas ações, ele diz: o destino não se compreende, por isso me fiz destino. Ao assumir o rosto estúpido e incompreensível dos deuses. A resposta ativa ao absurdo, né, a revolta, somada ao remorso e ao poder imperial, não poderiam ter nenhuma outra consequência. Pegar a realidade pelo pescoço pressupõe a inclinação sádica ou não de estrangulá-la, caso necessário. Toda filosofia séria tem um quê de periculosidade, e o absurdismo não é diferente. Estamos aqui diante de complexidade moral de fato. Não só os conflitos militares na Argélia, que é o seu país de origem, mas também a Segunda Guerra Mundial, influenciaram de uma maneira brutal a visão de mundo do autor. E de quem não teria? Guerra é trauma. Tudo fica mais fácil quando as verdades das quais você é vítima te favorecem no mundo. Se Camus era realmente absurdo, eu não sei, mas o fato dele ser um escritor bonitão da França provavelmente influenciou muito a sua vida, a qual não foi nada fácil, inclusive. Por outro lado, durante a Segunda Guerra Mundial, a história de milhões de outras pessoas foram definidas pela verdade da sua genealogia. E as que tiveram sorte morreram no caminho dos campos de concentração. Não é à toa que Camus morreu ateu. Atrocidades como essa balançam os alicerces da fé de qualquer um, e nos perguntando se um dia, sequer, Deus apontou seus olhos para Auschwitz. Como comentado, Camus via a religião, né, como um salto de fé de Kierkegaard, como um suicídio filosófico, como a desistência da lucidez. Não é preciso ser religioso para ignorar o absurdo, para ignorar essas atrocidades, inclusive. Fechar os olhos e ouvidos para a realidade facilita ignorar a necessidade de tentar extrair sentido dessas atrocidades. É algo primordial para quem gosta de se aventurar pela filosofia entender que ideias têm consequências. Camus sabia disso. Eu sei disso enquanto gravo esse vídeo para vocês. Eu espero ter conseguido iluminar um pouco do que significa o absurdo, do poder que essa filosofia tem e de suas potenciais consequências. Eu só posso lhe desejar boa sorte em qualquer futura imersão que você vai fazer nessa filosofia e em outras. Eu espero ter deixado um certo vazio em você, um vazio que embrulha o estômago e que instiga a investigação. Pois é isso que a filosofia deve ser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Todo vídeo que eu comento sobre livros, sobre autores, eu deixo na descrição um link para vocês conseguirem obter esses livros e lerem por vocês mesmos, porque isso é muito, muito, muito importante. Então, é isso aí. Até a próxima.